E hoje a gente está aqui para falar sobre a oferta pública do Fundo de Investimento Imobiliário da UAN. No entanto, é importante a gente reiterar que isso se trata do material publicitário e é indispensável, antes de aderir à oferta, a leitura do prospecto da oferta, em especial a seção Fatores de Risco. Bom, Bruno, para a gente começar, nos fala um pouco sobre o Fundo de Investimento Imobiliário. Bom dia, Laura, bom dia a todos. Bom, Fundo de Investimento Imobiliário, ele nada mais é do que uma união de investidores que, com o mesmo propósito, que é investir em ativos imobiliários, querem oferir algum tipo de retorno. Mas o que são esses ativos imobiliários? Ativos imobiliários são imóveis, terrenos, ativos de renda fixa vinculados a esse setor, como LCI, letra de crédito imobiliário, ou certificado de recebível imobiliário, que é o CRI, cotas de outros fundos imobiliários, ou qualquer ativo que tenha alguma vinculação ao setor imobiliário. Então, qualquer ativo desse faz parte ou é o ativo-alvo que um fundo imobiliário pode adquirir. E Bruno, falando um pouquinho sobre os benefícios fiscais, explica um pouquinho para a gente como isso funciona. Então, o fundo imobiliário ele tem um componente muito vantajoso para o investidor pessoa física, que é quando ele distribui os rendimentos dele, ou seja, o lucro operacional do período, determinado período, ele distribui ao cotista, sendo direcionado ao cotista pessoa física, detentor de menos de 10% de cotas que o fundo tem, e esse fundo tendo mais de 50 cotistas, sendo negociado em mercado de bolsa ou de balcão organizado, ele é isento de imposto de renda. Então ele traz uma vantagem fiscal para o investidor pessoa física muito grande. Bruno, pelo que eu entendi, o fundo de investimento imobiliário ele pode substituir o investimento em imóveis. Mas queria que tu falasse um pouquinho mais sobre as diferenças entre esses dois mercados e as vantagens, o que tu vê nesse sentido. O fundo de investimento imobiliário, para você acessar os imóveis, para acessar o investimento, ele é um pouco mais simples que o investimento direto em imóvel. Porque ele não consta não necessita de toda a burocracia necessária para o investimento em imóvel direto. Então ele vai ganhar a vantagem de acessibilidade, ou seja, você com menor capital, você consegue adquirir cotas no mercado e já está participando da valorização desse imóvel, seja ele um shopping, um hospital ou o imóvel que for, enquanto se você fosse uma pessoa física e quisesse adquirir realmente o imóvel diretamente, você precisaria levantar uma quantidade de capital um pouco maior. Uma outra vantagem aí, com relação ao comparativo entre imóvel direto e a compra de cotas de fundo, é o fracionamento também, que entra muito em linha com isso que a gente falou da questão dos valores. Se você hoje tem algum tipo de problema e necessita levantar algum capital e você tem um bem imobiliário, hoje ou você vende todo ele ou você não tem a quantidade de recursos, né? Você não tem como vender a cozinha do teu apartamento. Você tem que vender o imóvel inteiro para levantar aquela pequena parcela que você necessita. Enquanto no fundo imobiliário, você vende a quantidade de cotas que você achar necessária. Fora a questão burocrática que a gente já ressaltou, num fundo imobiliário você pode comprar diretamente do seu home broker. Então, da internet, com 3 cliques, você comprou e está participando já de um investimento imobiliário. E Bruno, em relação aos custos, qual a diferença entre investir em imóveis e em fundos imobiliários? Na transação em imóvel diretamente, os custos ficam em torno, em média, de 2 a 6% do valor do imóvel. Enquanto em fundos imobiliários, ele sofre a corretagem tradicional de bolsa, que é em torno de 0,5%. Então, tem uma diferença grande já de custo para transacionar. Além disso, tem a diferença de custo no recebimento dos aluguéis ou nos rendimentos, no caso dos fundos imobiliários. Nos aluguéis, que são via dos imóveis diretamente, você pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Enquanto se você é pessoa física, no fundo imobiliário, você não precisa pagar imposto de renda no recebimento mensal desses rendimentos, por exemplo. Contando aquelas alterações que tu mencionou anteriormente. Exatamente. Bom, falando um pouquinho sobre o mercado de fundos de investimentos imobiliários, o que tu pode nos falar a respeito? O mercado de fundos imobiliários ele é teoricamente novo, mas vem crescendo bastante. Então, como a nossa economia está muito em voga ultimamente, o setor imobiliário tende a ser puxado por ele.
E o fundo de investimento imobiliário é um veículo de financiamento desse setor. E claro, tem a ponta de quem quer captar dinheiro e de quem quer investir nesse setor. E aí ele possibilita o investidor pessoa física com menor quantidade de volume entrar nisso. Então ele acaba pulverizando um pouco mais esse tipo de investimento. É um investimento que ultimamente tem entregue resultados superiores à renda fixa, então se torna cada vez mais atrativo na visão do investidor quando opta por imóvel ou por fundo imobiliário, que ele vê a facilidade de acessar um fundo imobiliário via bolsa, né? Bom, Bruno, a gente já falou sobre fundos de investimentos imobiliários. Agora sobre o The One. Qual é o objetivo desse fundo de investimento imobiliário? O fundo imobiliário The One ele tem como objetivo adquirir 6 lajes de um empreendimento comercial, também denominado The One, que está localizado ali na Faria Lima, na região da Faria Lima, ali no Itaim Bibi, na cidade de São Paulo. Essa região, ela é uma região que há uma escassez muito grande para novos terrenos, e o The One vem para ser construído justamente nessa região. Além disso, o The One ele tem características que enquadram ele como AAA, ou seja, uma classe acima aí de empreendimentos. Um exemplo aí de características que o The One tem que enquadram ele é o lobby com pé direito triplo, pavimentos de 1.100 metros quadrados. Além disso, o The One ele é considerado um green building. Então ele tem características que agregam também a questão do meio ambiente. Bom, Bruno, e teria mais alguma característica que tu acha importante mencionar aos nossos investidores? O fundo ele também contratou uma empresa, a Richard Ellis, que é especializada no mercado imobiliário, para fazer o estudo de viabilidade e o laudo de avaliação desse empreendimento. E lá, esse estudo de viabilidade, que vocês podem ter mais detalhes no prospecto oficial da oferta, a Richard Ellis ela teve uma taxa interna de retorno aí em torno de 17,24%, projetando um fluxo aí de 10 anos. Né? Então é uma taxa que eu acho que deve ser passada para o investidor, mas obviamente ele tem que olhar o prospecto como um todo. Bruno, só é importante a gente mencionar, se tratando de taxa de retorno esperado, em momento algum isso deve ser visto como uma promessa, uma garantia ou qualquer coisa em relação à rentabilidade ao cotista. Lendo o prospecto, a gente tem maiores informações. Passando para a próxima pergunta, Bruno, quem seriam os principais participantes dessa oferta? Laura, nesse caso, a XP ela entra como coordenadora da oferta e a Rio Bravo é coordenadora líder e administradora desse fundo. Bruno, muito obrigada pela tua participação. Obrigado, foi um prazer. Só para quem está nos assistindo e quer mais informações, contate a equipe aqui da XP. Via telefone, a gente está atendendo no telefone 4003-3711 para capitais e regiões metropolitanas e também no 0800-880-3711 para as demais localidades. Também estamos à disposição via e-mail fiftheone@xpi.com.br. De novo, mais uma vez, antes de aceitar a oferta, leia o prospecto, principalmente a seção fatores de risco. Muito obrigada.